Chuvas intensas causam transtornos e mortes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Equipes de resgate correm contra o tempo na busca por sobreviventes dos terremotos que atingiram Turquia e Síria. E você vai ver também. O número de mortos nos terremotos passa de 11 mil. Milhares ainda estão desaparecidos, mais de 40 horas após o tremor. Operação da Polícia Federal combate extração ilegal de minério em Goiânia e no Pará. Remédio mais caro do mundo. Zolgensma é incluído na cobertura dos planos de saúde. Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris revela a identidade visual do evento, que está previsto para 2024. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. As fortes chuvas que caíram na tarde de ontem causaram muitos transtornos nas duas capitais mais populosas do país. No Rio de Janeiro, 5 pessoas morreram e em São Paulo, em apenas 3 horas, choveu o previsto para 10 dias. Os alagamentos provocaram um trânsito recorde. A última vítima confirmada, Gisele Martins Bezerra, tem 22 anos e é de Niterói. Com a última confirmação, ao todo subiu para 5 mortes no estado do Rio de Janeiro. 2 na capital, uma em São Gonçalo, uma em Niterói e uma em Saquarema. Em apenas 4 horas, choveu em toda a cidade do Rio de Janeiro 70% do esperado para todo o mês. Mas em alguns bairros, como na Zona Norte, o volume ultrapassou o previsto para este fevereiro. Em São Paulo, choveu durante 3 horas o previsto para 10 dias e toda a capital entrou em estado de atenção. Em Osasco, um jovem de 24 anos tentou atravessar um córrego nesta terça-feira quando foi levado pela água. Bombeiros ainda buscam o corpo de uma outra pessoa desaparecida na zona leste da capital durante o temporal. Foram registrados 34 pontos de alagamento, sendo 22 intransitáveis. A cidade teve 431 quilômetros de congestionamento, um recorde anual de trânsito em dias de fortes chuvas. Com isso, a CET chegou a suspender o rodízio de veículos. A forte chuva que atingiu São Paulo provocou diversos estragos, alagamentos e transbordamento de córregos. Somente a região de Itaquera, na Zona Leste, choveu 78 milímetros. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com outras informações do Rio desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. A Polícia Federal realizou uma operação contra envolvidos em atos antidemocráticos. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação tinha como objetivo localizar pessoas que participavam de uma incitação a um golpe de Estado. De acordo com as investigações, os alvos da operação possuíam armas de fogo de grosso calibre sem registro e ainda faziam ameaça a opositores políticos. Os investigados podem responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E uma boa notícia, a Conlurb retomou as blitz do programa Lixo Zero. O objetivo da força-tarefa é conscientizar a população sobre o descarte de lixo. As ações irão acontecer ao mesmo tempo, sempre em 3 diferentes pontos da cidade. O projeto vai contar com 30 fiscais que, além de orientar os cariocas, vão notificar e multar quem cometer qualquer infração à lei de limpeza urbana. O valor da multa é de R$ 273,09. Os locais são escolhidos pela maior movimentação de pessoas e descarte irregular de lixo. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E mudando de assunto, olha só, a tragédia provocada pelos terremotos que atingiram Síria e Turquia ganham uma nova dimensão. O número de mortos já passa de 11 mil.
A poucas horas do fim do prazo ideal para o resgate de sobreviventes, as equipes que atuam nas áreas afetadas já retiraram mais de 9.000 pessoas dos escombros. Cada salvamento é comemorado pelos socorristas e familiares. Apesar das dificuldades causadas pelo alto número de desabamentos e pelas condições climáticas do rigoroso inverno, os socorristas conseguiram salvar várias crianças que estavam nos escombros de um imóvel na província turca de Hatay, onde vários municípios desapareceram por completo. Nesta quarta-feira, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, visitou a região de Kahramanmaraş e garantiu que a situação está sob controle. No primeiro dia, é claro que houve dificuldades, mas na terça-feira e hoje a situação está sob controle. O trabalho de busca nos escombros continua, mas nosso Ministério de Meio Ambiente e Urbanização vai começar a limpar tudo. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Apesar do controle declarado por Erdogan, atingidos pelos terremotos questionam a ausência de ajuda estatal e lamentam não poder voltar para casa. Por que não podemos ir para casa? Porque todas as casas estão tremendo. Viramos desabrigados. O que podemos fazer? Muitas pessoas morreram aqui na região. Dezenas de países, da China aos Estados Unidos, passando por Ucrânia e Emirados Árabes, prometeram ajuda à Turquia, que começou a receber equipes de emergência e material na terça. Já a Síria conta principalmente com o auxílio da aliada Rússia. Apesar disso, o governo de Bashar al-Assad busca mais suporte e fez um pedido formal de ajuda à União Europeia. O comissário de Gestão de Emergências da Europa, Janez Lenarčič, declarou que o bloco está disposto a fornecer auxílio, mas com a garantia de que a ajuda não será desviada pelo regime sírio. Bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo embarcam hoje em um voo rumo à Turquia para auxiliar no resgate de vítimas do terremoto. A equipe de 41 pessoas conta com 37 bombeiros, 2 médicos militares e 2 integrantes da Defesa Civil de São Paulo. Também irão na missão 4 cães farejadores. E em meio a essa tragédia, nós vamos acompanhar agora um trabalho emocionante. Uma família inteira foi resgatada dos escombros de uma casa que desabou na Síria por conta dos terremotos que atingiram o país e também a Turquia. O salvamento foi realizado pela Defesa Civil. Os integrantes são conhecidos como capacetes brancos. A população vibrou e comemorou muito a retirada com vida das pessoas. Acompanhe. No vídeo compartilhado pela Defesa Civil no Twitter, é possível ver 2 socorristas tirando primeiro o pai e, posteriormente, 2 crianças dos escombros, diante de uma multidão de pessoas que estava no local. É possível ouvir as pessoas comemorando no momento em que todos são retirados com vida. Os tremores abalaram principalmente o noroeste da Síria, que é controlado por rebeldes, o que dificulta o socorro às vítimas. Os países que não têm relação com o governo sírio estão enviando doações diretamente para as ONGs para ajudar os impactados pelo terremoto. O raio de alcance do tremor foi de 250 quilômetros e, portanto, foi fortemente sentido em centenas de municípios e cidades dos 2 países. O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície. Esta é uma profundidade considerada baixa e pode explicar em parte o tamanho da destruição provocada. O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas ou feridos nestes países. Este terremoto foi o pior desde 1939 na região, que é muito propensa ao fenômeno, por ser uma área de encontro de placas tectônicas. E de volta ao Brasil, olha só, estruturas de atendimento em condições precárias, falta de profissionais e uma desassistência generalizada. Essas são as principais conclusões de um relatório do Ministério da Saúde sobre a situação da saúde da terra indígena Yanomami, em Roraima.
A população da etnia vive uma crise humanitária grave, afetados pela presença do garimpo ilegal em suas terras. Os indígenas dessa região convivem com destruição ambiental, contaminação da água, propagação de doenças e violência. A situação é histórica, mas se agravou nos últimos 4 anos. A equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é vinculada ao Ministério da Saúde, levantou as informações do relatório entre os dias 15 e 25 de janeiro deste ano. No dia 20 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou emergência em saúde pública de importância nacional e criou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, responsável por coordenar as medidas para resolver a crise. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra a extração ilegal de ouro e crimes ambientais. O prejuízo está em torno de 20 bilhões de reais. A Polícia Federal trabalha no combate da extração ilegal de ouro e crimes ambientais em uma fazenda localizada entre as cidades de Marabá e Curionópolis, no Pará. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão nas 2 cidades paraenses, além de Goiânia, em Goiás. Na operação também é cumprida uma decisão judicial de apreensão de bens em 161 milhões de reais e são verificadas a falta de qualidade dos produtos extraídos da fazenda, que é avaliada em 200 milhões de reais. O proprietário da fazenda, alvo de mandado de prisão, é um grande empresário pecuarista que não tem permissão de atividade garimpeira e nem concessão de extração de metais da Agência Nacional de Mineração. O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal afirmou hoje que não vai compactuar com os atos antidemocráticos. Antônio Fernando Oliveira tomou posse durante cerimônia em Brasília. Durante o evento, Antônio Fernando Oliveira disse que a Polícia Rodoviária Federal, como órgão de Estado, não tem partido contra a democracia, se referindo aos ataques às sedes dos 3 poderes no início de janeiro. Oliveira disse ainda que a educação, a civilidade e o respeito ao próximo são valores genuínos do órgão. No último ano, a atuação da Polícia Rodoviária Federal foi questionada em razão de operações em rodovias no país durante o segundo turno das eleições, que foram apontadas como uma tentativa de barrar a ida de eleitores às urnas. O novo diretor é policial rodoviário federal desde 1994 e teve seu nome anunciado em dezembro pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. A chanceler francesa Catherine Colonna se reuniu hoje com o presidente Lula em um dia de encontros em Brasília, que começou com uma conversa com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ministra francesa disse que a União Europeia estuda contribuir para o Fundo Amazônia. A chanceler da França, Catherine Colonna, afirmou que o governo francês enxerga a importância global do Fundo Amazônia e avalia uma contribuição bilateral ao mecanismo de financiamento a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da floresta e que apoia o acesso do Brasil à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em pronunciamento após a reunião com os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Meio Ambiente, Marina Silva, Colonna declarou que o tema é pauta de discussão na União Europeia. Antes do encontro com o presidente Lula esta tarde, a ministra afirmou que o presidente francês, Emmanuel Macron, pode vir a Brasília ainda neste semestre para participar da Cúpula da Amazônia. A França é considerada um país amazônico por conta da Guiana Francesa, território ultramarino francês, com vastas áreas de floresta tropical e que faz fronteira com o Brasil. E veja a seguir, remédio mais caro do mundo, Zolgensma é incluído na cobertura dos planos de saúde. E ainda, a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris revela a identidade visual do evento que está previsto para 2024. Nós voltamos em instantes. Até já!
Estamos de volta, 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E agora uma ótima notícia. Finalmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a inclusão do Zolgensma, um dos remédios mais caros do mundo, que tem preço máximo de venda de R$ 6.500.000 no Brasil, contra a AME, a atrofia muscular espinhal, no rol e coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Segundo a ANS, essa é a primeira terapia avançada a integrar a lista. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde indicou a disponibilização do Zolgensma para tratar pacientes pediátricos de até 6 meses com AME tipo 1, que estejam fora de ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Segundo a Conitec, a AME é uma desordem genética rara caracterizada pela degeneração de neurônios motores na medula espinhal e no tronco encefálico, o que resulta em fraqueza muscular progressiva e atrofia. De acordo com a idade de início da doença, as habilidades motoras alcançadas e o tempo de vida, os pacientes são classificados em tipo 1, que nunca sentam, tipo 2, que nunca caminham sem ajuda, ou tipo 3, que alcançam habilidades de marcha independente. A ANS também decidiu pela inclusão de 3 outros tratamentos ao rol. São eles dermatite atópica grave, linfoma de células do manto e a osteoporose na pós-menopausa, a partir dos 70 anos. O Censo Escolar da Educação Básica 2022, divulgado hoje pelo Ministério da Educação, mostrou aumento no número de matrículas de educação básica na rede privada após a pandemia. Na rede pública, os números não tiveram muita variação. Só no ano passado foram registradas, no total, 47.400.000 matrículas nas 178.300 escolas de educação básica no Brasil. O número representa 714.000 matrículas a mais em comparação com 2021. A rede privada expandiu 10,6% de 2021 a 2022, se aproximando de patamares pré-pandemia de 2019. O censo escolar é realizado anualmente e é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais afirmou hoje que não há no governo federal qualquer discussão para alterar a lei que conferiu autonomia ao Banco Central. A independência do BC foi estabelecida por meio de lei em 2021. A norma foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O texto estabelece um mandato de 4 anos para o presidente do BC e tem como objetivo blindar o órgão de pressões político-partidárias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em perto de 0 a 0 nesta quarta-feira, encerrando um dia volátil, com investidores atentos aos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e às declarações do presidente Lula em relação à atuação do Banco Central no combate aos juros. A moeda norte-americana caiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. E o diretor-presidente das lojas Marisa, Adalberto Pereira dos Santos, renunciou hoje ao cargo. A companhia declarou que já deu início ao processo seletivo para o novo presidente. A varejista contratou a BR Partners para renegociar dívidas de R$200 milhões. O atual vice-presidente comercial e executivo das lojas Marisa, Alberto de Penhas, vai assumir o comando. A empresa informou ainda à Comissão de Valores Mobiliários que o membro conselheiro e administrativo também renunciou ao cargo. No processo de otimização financeira e aprimoramento de sua estrutura de capital, a empresa contratou a BR Partners para fazer a assessoria no processo de renegociação de seu endividamento financeiro. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, na segunda viagem ao exterior desde o início da invasão russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos aliados em Londres que lhe forneçam as armas necessárias para vencer a guerra contra Moscou.
O líder ucraniano foi recebido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak e reforçou o apelo por caças, equipamentos que o Reino Unido e outros países relutaram em fornecer até o momento. Em seguida, Zelensky falou para centenas de parlamentares que lotaram Westminster Hall. Eu espero que esse símbolo nos ajude na nossa próxima coalizão, uma coalizão por envio de caças, pela qual eu faço um simples e importante apelo. Caças de combate para a Ucrânia, asas para a liberdade. Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. Um dos principais aliados de Zelensky, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, declarou em um discurso no parlamento alemão estar convencido de que Putin não vai atingir seus objetivos na Ucrânia. Putin não vai atingir seus objetivos, nem no campo de batalha, nem impondo um tratado de paz. Isso é o que podemos ver depois de um ano de guerra. Scholz também expressou apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. Depois da visita à Inglaterra, Zelensky desembarca na noite desta quarta-feira em Paris, onde vai conversar com o presidente francês Emmanuel Macron. Na quinta, o presidente ucraniano participa de uma cúpula de líderes do bloco europeu em Bruxelas. E olha só, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 revelaram hoje a identidade visual da competição. É isso mesmo, e as cores dominantes serão o rosa, azul e o roxo. Acompanhe. Foram exibidos uma pista de atletismo roxa e os 62 pictogramas, número correspondente às modalidades somadas entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. De acordo com os idealizadores, a ideia é que as peças tenham tons festivos e divertidos. Questionado sobre a presença de atletas da Rússia e de Belarus em Paris, o comitê organizador dos Jogos respondeu que cabe às federações internacionais permitir ou não que competidores desses dois países disputem os eventos classificatórios. Pour l'instant, la règle est assez claire. Les athlètes, pour la très grande majorité des disciplines, les athlètes russes et biélorusses ne sont pas autorisés à participer. Neste momento, a regra é bem clara. Atletas russos e bielorrussos não estão autorizados a participar dos eventos classificatórios, sendo que alguns deles já tiveram início. Depois, caberá às federações internacionais, ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Paralímpico Internacional decidirem se as delegações da Rússia e de Belarus poderão competir em Paris. O CIO e o Comitê Paralímpico Internacional de decidir à la fin si la délégation russe sera autorisée à participer aux Jeux de Paris 2024. Os Jogos Olímpicos da capital francesa terão início no dia 26 de julho de 2024. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.